Salve, salve galera, Mando LP aqui gravando mais um vídeo pra vocês. E como eu falei no vídeo da crítica de Halo, tô aqui pra comentar sobre a DLC de God of War Ragnarok. Porém eu confesso pra vocês que como teve um Aquaman aí no meio nessa semana, né, entre a semana que eu joguei a DLC e postei o vídeo e tal do Halo, eu não sei em que ordem vai sair. Então, não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo, mas enfim, deixa eu pegar aqui o tablet de ajuda e vamos comentar sobre a DLC. Essa DLC ela foi anunciada no TGA, né, no The Game Awards desse ano, com lançamento para o dia 12 de dezembro, dia que eu ainda me encontrava em viagem. Nossa, deixa eu fazer aqui um parênteses, eu vou falar, tem cachorrinho aqui, vai ter latido e eu não vou colocar som para sobrepor. Vocês vão me desculpar aí se der para ouvir, tomara que não dê, mas enfim. Vamos lá. E acreditem, meus amigos, depois de assistir o trailer tipo umas 1000 vezes, eu tava muito ansioso e hypado pra jogar. Quem me conhece sabe que na proposta de retornar de alguma forma a elementos da Grécia, que era o que tinha no trailer, eu fiquei empolgadíssimo pra finalmente começar, né? É claro, como já é de lei, eu tomei spoiler enquanto ainda tava no aeroporto voltando pra casa. Então eu já vou deixar claro aqui pra vocês, tá? Essa crítica vai ter spoiler. Então vamos lá. Eu vou partir do seguinte princípio. Valhalla é uma carta de amor aos fãs da franquia, mas que mesmo sendo escrita de coração, ela ainda vai trair uma parcela desse público fã de God of War. Mas eu já vou explicar melhor um pouquinho isso aí. Para começar, vamos falar da gameplay, que não é muito meu forte, porque eu não sou um grande especialista em games, então eu não vou me estender muito nela. Aparentemente essa DLC ela se classifica como roguelite, que é basicamente quando você morre, você volta do começo, perde quase tudo e a cada nova tentativa você tem melhorias para o seu progresso. Porém, você pode manter certos atributos que você upou com compras permanentes. Eu não vou mentir, eu estranhei muito e apanhei bastante no começo. Mas depois de um tempo deslanchou. E sim, eu joguei no médio, digamos assim. E antes de partir para a história, eu quero dar um destaque aos gráficos, tá? Sinceramente, parabéns Santa Mônica. Que trabalho lindo vocês fizeram. Logo na cena inicial, é o Kratos num barco, né? E aquela água, gente, a água que ele vai remando, foi uma das mais bonitas que eu já vi. É tão bem feito, até melhor que de Horizon, que meio que gira em torno ali da costa marítima. E assim, durante todo o jogo, eu só vi um bug uma única vez, que não se repetiu depois. Que foi na hora que eu tava fazendo uma mudança cosmética, né, da imagem das lâminas do caos. Mas assim, foi tão pontual, foi só uma vez que meio que ignorou, acho que só faz parte ali. Mas agora vamos falar do grande assunto, gente, que é a história. Sim, ela se passa depois do Ragnarok, com Kratos chegando em Valhalla a convite de um desconhecido. Eu juro que depois que a gente toma o primeiro game over, que é de graça, diga-se de passagem, como o primeiro game over lá do God of War Ragnarok, a história normal, a campanha, que você morre pelo Thor e ele te traz de volta, dessa mesma forma nesse você também morre ali sem ter muita opção. Eu achei que a história seria sobre o Sindri e uma potencial vingança, só que eu me enganei. Pra quem, né, jogou a história sabe que teve um rolo aí, uma treta com o Sindri, e eu achei que ele voltaria pra se vingar, mas não foi isso que aconteceu. Durante todo o andamento da DLC, nós temos 3 grandes núcleos, tá, narrativos. Quem chamou o Kratos ali e por quê? Kratos e Freya parecem que estão no impasse, e o passado do Kratos. Eu acho interessante ver como a DLC ela vai executar bem a construção dessa história. Rapidamente os 1 e 3, né, os núcleo 1 e o núcleo 3, eles meio que, não é que eles se encerram, mas eles se fecham
ao redor do Núcleo 2 para dar sustentação para ele. Então não demora muito para a gente descobrir que foi o Ti quem convidou o Kratos, né? Para que através de uma jornada relembrando grandes momentos do passado ele possa se perdoar, se entender e assumir o posto de Deus da Guerra da mitologia nórdica. É basicamente esse o mote dessa DLC. E é nessa aventura pelo passado que a DLC ela vai dar um show. Falando de novo de gameplay, né, foi incrível ver antigos inimigos como Ciclope, Minotauro, Centauro, Legionário, Arpias e até Sereia, né, as sereias, melhorados graficamente para a nova geração. No meu caso o PS5, mas a DLC também roda no PS4. E não só isso, tá? Aparentemente há cenários antigos dos jogos, né, dos antigos jogos da franquia. Eu ainda não fui ver enquanto tô gravando esse vídeo, né? Mas tá lá disponível para você explorar. Eu vi pelo menos o Deserto das Almas Perdidas e acho que Fórum, se eu não me engano. E se eu não tô doido, tem um outro, mas eu não lembro qual que é. Eu ainda vou dar uma olhadinha para ver e se for muito da hora, eu trago aqui para comentar sobre. E sim, meus amigos, os cenários gregos que estão facilmente disponíveis, né, que faz parte da história da DLC, eles estão de cair o queixo. Dá só uma olhadinha nessa imagem. E eu quero também que vocês dêem uma olhadinha nesta aqui. Tá? Vocês vão se impressionar como eu me impressionei. E assim, de verdade, eu queria dizer que Sony, se você remasterizar os GODs para PS5, eu pago o preço que for. Nem que pra isso eu vá me prostituir na esquina. Assim, galera, é sério, a DLC ela tá muito boa. Mas vamos falar daquela traição que eu mencionei lá no começo. O Kratos agora ele não é mais o God of War, né? Parece que ele se tornou o God of Hope. Ele não é mais o Deus da Guerra, agora ele é o Deus da Esperança, digamos assim. Embora no decorrer da DLC não tenha uma citação explícita, há um corte quando ele vai falar isso, o que pode dar margem a duas interpretações pelo menos, tem um troféu, né, que tá lá God of Hope. Mas assim, francamente, eu não sei o que isso pode significar pro futuro da franquia, tá? Contudo, eu entendo que essa escolha ela foi natural pro desenvolvimento do personagem. Assim, entendam, não faz sentido do ponto de vista narrativo que os anos se passem e o Kratos permaneça eternamente o mesmo. Senão, você tá contando uma história que ela não sai do lugar, velho. Ela sempre vai ficar patinando. E a gente sabe o quanto isso é ruim. O público uma hora vai cansar, né? Eu tava conversando com o Gi, que vai assistir esse vídeo. Mano, The Boys é um exemplo muito claro disso. Em que faz 3 temporadas que só patina. A gente não vê nenhuma consequência das coisas que estão rolando. E o primeiro episódio termina como o último episódio. Tipo, sem solução, sem resolução, sem evolução. E, velho, imagina se God de 2018 seguisse essa mesma tendência. Não ia ser um sucesso. Ia flopar. E assim, eu entendo, tá? Eu entendo quem queira, e aparentemente até o criador vai entrar nessa, o David Jeff, que o Kratos continuasse aquela velha máquina de matar movida à vingança. Só que a mudança no tom de personalidade, ela é um processo natural, como eu falei, e se eles quiserem manter a qualidade narrativa de God of War, ela é necessária. Vejam, boas histórias precisam de evolução para serem boas. A vida é assim, né? O tempo todo a gente está envelhecendo, amadurecendo, aprendendo e tal. O próprio Red Dead Redemption 2, que é um jogo que eu cultuo muito pela história dele, ele é um exemplo óbvio disso, tá? Eu até vou citar aqui, que eu te esqueci que eu tinha escrito, mas o The Boys eu uso muito como exemplo, e o Homem-Aranha no Tom Holland. Que assim, teve um desenvolvimento? Teve, mas demorou, levou 3 filmes pra ele chegar até o Homem-Aranha como a gente conhece e espera. Inclusive, tá? Ele teve que contar com a ajuda de Peter Parkers? De outros Peters,
de outras terras, pra você ter noção. Então assim, isso mostra uma certa fraqueza na construção da narrativa. E assim, eu sei que agora vocês devem se perguntar, eita, deu de novo vou colocar em off, porque deu um bugzinho aqui, mas enfim. Eu sei que agora vocês devem se perguntar se aquele monólogo final, pra quem jogou, tá, rola um monólogo final, se ele acabou com um velho bom de guerra. Assim, eu não sei se a jornada dele vai continuar ou se continuar pra onde ela vai, tá? Mas se até agora, pra mim, eles deram uma mudança sem perder parte da essência do Kratos, e vamos lá, galera, deixa eu deixar uma coisa muito clara, porque aqui já é pra conclusão, mas eu acabei de lembrar de uma coisa. God of War, ele mantém muito da essência, né? O God de 2018, o Ragnarok, mantém muito da essência dos primeiros jogos, tá? Eu tava reparando isso, eu tinha até comentado com o Gi, ele vai confirmar que uma hora eu falei, eles meio que estão segurando a mão na violência dos golpes. Mas não, velho, se você parar pra perceber, tem algumas finalizações que o Kratos decepam um humano ao meio, tá ligado? Então, ele continua assim, violento como sempre foi. Isso é um certo respeito à core que é o jogo, tá? E antes até, então se você viu o Kratos cometendo muitas crueldades gratuitas, tudo bem, dessa vez ele não faz, porque é uma evolução natural, mas, né, ele continua muito violento nas batalhas. E isso pra mim é essencial, sabe? É importante você manter. É a essência do espartano. E mais ainda, eu quero acrescentar aqui pra vocês também, porque como eu falei, né, mantendo essa essência do espartano, eu tô muito disposto a acompanhar essa próxima aventura. Mas eu quero falar aqui pra vocês, talvez nessa reclamação do pessoal lá com respeito à mudança de, digamos, personalidade do Kratos, que nem foi tão absurda assim, se você parar pra pensar, pra analisar, talvez o criador, o David Jaffe, que foi um grande reclamante, ele nem fazia ideia de pra onde poderia ir a franquia de God of War, o sucesso que ele tinha nas mãos. Eu acho que mesmo isso ele não sabia. E aí, se você for parar pra fazer pesquisa no verbete da Wikipédia e tal, que eu acredito que não deve estar de todo errado, cara, ele tá totalmente envolvido no primeiro, né, com roteiro e direção. No segundo, ele coparticipa da direção e vai um adendo aqui pra vocês, tá? Pode ser que seja só formalidade esse nome dele na direção. E o Cory Barlog, ele entra no segundo e vai embora, cara. Segundo, terceiro, God de 2018, Ragnarok, ele tá envolvido em todos, inclusive alguns jogos, digamos que, orbitais da franquia. Então o cara tá regendo, né? Tá por trás desde o começo. Ele sabia para que direção talvez o Kratos fosse seguir, ele já tivesse isso em mente. Eu não descarto essa possibilidade. E isso é um processo de evolução natural. E com isso, cara, eu não posso deixar de ficar impressionado e gostar muito da DLC. E eu recomendo, quem tiver God of War, gente, joguem, porque tá de graça e vale muito a pena, é muito legal. É uma proposta diferente de gameplay, é mais um passo na evolução do Kratos, que embora a gente não sabe para que lado vai, eu acho que eles têm tudo sob controle e vão conseguir tocar muito bem a história dele. E no mais é isso, meu povo. Falou e até a próxima. O que eu posso te dizer? Eu lembro da sensação de tomar o trono. O que significou e o que não significou. Um deus da guerra. Um deus da dor. Do sofrimento. Da destruição. As normas disseram que eu busco uma redenção que eu sei que eu não mereço. O que isso me torna? Um deus dos tolos. Um deus da... esperança.
quando tudo está perdido. Você perdeu tudo. E todos. E se tornou. Não existe perdão para você. Você escolheu! Eu escolhi. E agora? Será que eu, esse mesmo homem, devo aceitar, tomar, proclamar, liderar, me colocar a serviço? Ah, serviço. Se eu perder tudo e todos, ainda vai restar alguma coisa aqui dentro para que eu não vire você. Eu não sei. Mas eu tenho esperança. Você é cruel, arrogante e egoísta. Mas você é mais do que isso. Você sempre foi muito mais do que os outros viam.